Olá, mulher, muita saúde, um ótimo dia, muita força na coluna para começar esse final de semana. Uma coisa que eu queria perguntar para você: você escuta os sinais do seu corpo? Você analisa e medita no que o teu corpo está te dizendo? Essa é uma reflexão importante para a gente começar a entender como o nosso corpo tem se portado, como a sua coluna tem se movimentado e como você tem caminhado no seu dia a dia. Tudo bem? Muita saúde? Bom dia? Tudo bem? Então, para hoje, nós vamos conversar sobre a saúde da mulher, como que o ciclo menstrual pode ser afetado pela questão da coluna e como uma dor menstrual pode gerar dores na coluna. É muito interessante a gente perceber que o corpo ele é um processo integrado, né? Então, o nosso cérebro fala com a nossa coluna, que fala com os nossos órgãos, com o nosso útero, né? Com o nosso sistema reprodutor maravilhoso, onde tem os seus ciclos, né? Da menstruação, da ovulação e todos esses outros processos que a gente vive entre 21 e 28 dias. Então, vamos começar a entender como o nosso corpo integrado funciona. E é interessante porque quando a gente integra o nosso corpo, a gente começa a entender por que durante o ciclo menstrual a gente tem alteração hormonal, por que os pensamentos ou geram insônia em algumas pessoas, por que a coluna dói tanto em algumas mulheres, por que a cólica ela pode ser mais intensa ou mais leve, dependendo da mulher. Então, olhar para essa mulher é entender os seus ciclos e entender a força que esse corpo tem. E quando a gente entende o benefício da menstruação, do ciclo menstrual, a gente começa a entender o quanto que é importante a gente se preservar durante esse período, principalmente menstrual. Tudo bem? Muita saúde? Você já refletiu sobre isso? Você já pensou um pouco mais sobre isso? Você sente cólicas, sente dor na coluna, alteração emocional? O que você sente mais? O que o teu corpo te diz mais durante o seu processo menstrual? Bem, para a gente poder entender um pouco sobre o que é um processo menstrual em linha psíquica, coluna e útero, tá bem? São esses 3 pontos que é importante a gente entender para a gente viver um pouco mais dessa feminilidade. Na hipófise, que é uma área do cérebro, é onde faz a compensação do ciclo menstrual. Então, nós temos uma área cerebral que trabalha com a conexão com nossos ovários. Então, passa lá pela coluna, entra no nosso órgãos e vísceras e vai lá para os nossos ovários estimular os hormônios, neurologicamente e hormonalmente. Então, lembra? Tem a hipófise, desce medula, chega nos nossos ovários. Os ovários são as glândulas que vão estimular o útero. Então, nós temos a parte hormonal que acontece nos óvulos, que são os ovários que são os óvulos, e aí isso libera esses hormônios que vai fazer o útero reagir e viver o que a gente precisa viver. Então, temos a informação no cérebro, que desce pela coluna, caminha pela nossa cintura maravilhosa e chega nos nossos ovários para estimular os óvulos, para que os óvulos eles se maturem para serem fecundados e para gerar um bebê. Se não gerar o bebê, vai gerar a menstruação. Então, nós temos esse primeiro ciclo para a gente poder entender. Quando nós falamos do ciclo menstrual, nós falamos de algumas etapas, né? Nós falamos da etapa do estímulo do óvulo, da maturação do óvulo, do corpo lúteo, da liberação desse corpo lúteo, da não fecundação desse óvulo e depois da menstruação, que é para limpar o útero. E quando se limpa o útero, tem uma descarga hormonal muito grande. A mulher, ela tem a progesterona, o estrogênio e o testosterona como os 3 principais hormônios sexuais. E durante cada uma dessas etapas, os nossos hormônios, eles mudam. E esses hormônios, esses 3 hormônios, eles são a base da longevidade. Porque quando a mulher ela menstrua, apesar de ser um processo muito intenso para a mulher, eu diria quase um luto, né? Porque assim, tem uma descarga hormonal muito grande, tem a TPM que é muito intensa, tem as dores físicas.
O que acontece nesse período? O corpo reseta. Então, tem estudos hoje que comprovam que a mulher ela tem maior longevidade, vive mais, porque ela tem essa ciclagem, essa reorganização hormonal e fisiológica. Olha que interessante. Então, quando a gente olha para a menstruação, para o ciclo menstrual com uma fragilidade, porque a gente fica cansado, porque é difícil trabalhar com cólica, porque os nossos hormônios, as nossas emoções mudam, porque tem uma queda hormonal muito grande, a gente se sente tão frágil, tão vulnerável, né? E aí tem os anticoncepcionais, as pílulas que são tomadas para estabilizar o ciclo hormonal. E aí a gente olha e fala, poxa, por causa desses hormônios, por causa da minha menstruação, eu fico mais jovem, eu reseto os meus hormônios, eu tenho uma descarga psicoemocional que me alivia, né? Porque imagina o homem que só tem a testosterona, então só tá no hormônio da força. A gente tem aquela queda hormonal, né? Progesterona, a gente fica sensível, a gente chora, a gente fica brava. E no outro dia fica maravilhoso. Então, assim, resetou os hormônios, resetou as emoções, teve aquela descarga de estresse maravilhosa. E no outro dia tudo bem, né? Pobre dos homens que estão em nossa volta e não entendem e não vivem esse processo. Mas, para isso, que são em torno de 5 dias, é um benefício muito grande para a saúde da mulher. Porque quando eu tenho esse estresse da minha hipófise, na minha coluna, no meu útero, o que acontece? Eu tenho esse reorganizar dos meus hormônios. Então, no day one, no outro dia, que começa o dia 1, os meus hormônios eles têm o potencial de se reorganizar e regularizar. Então, a menstruação, o ciclo menstrual, o ciclo da mulher, é um segredo da nossa longevidade, da nossa saúde, né? E da nossa força. Então, algo que parece ser tão simples, né? Inclusive, às vezes frágil para a mulher, não é. É uma forma de poder, de longevidade, de bem-estar. Ele regulariza o nosso sistema parasimpático, né? O nosso sistema simpático neuronal é o nosso sistema de ação e o parasimpático é o de contenção, né? Tipo, o parasimpático é que faz o coração acelerar, o parasimpático é o que faz acalmar. Então, a menstruação, o ciclo menstrual, ele faz essa regularização desse sistema no nosso corpo. Então, entender, né? Então, nós temos esse ciclo neuronal, ciclo hormonal, ciclo menstrual. Só que, dependendo da carga nervosa, né, da carga de informação que vem da coluna para o útero, isso pode contrair demais o útero. Isso pode gerar muitas dores, né? Dependendo da escamação e do nível hormonal de cada mulher, pode aumentar muito mais o fluxo. Então, pode ter muito sangramento, né? Pode ter uma hipercontração, que aí gera as cólicas. Mas esse arco reflexo, que a gente chama, que é a informação que vem da coluna e vem para o útero e sai do útero e vai para a coluna, pode gerar muitas dores. Então, se a mulher tiver com uma disfunção na coluna, ela vai sentir muitas dores, tanto na coluna quanto no útero, durante a contração. E quando a mulher sentir muita contração, porque o seu nível hormonal é muito alto, o que acontece? Essa informação também vai para a coluna. Então, fica com um arco de dor e de intensidades muito intensas. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, é muito interessante a gente entender que esse arco, né, do cérebro, coluna e útero, eles fazem essa comunicação. Então, dependendo do nível de estresse e tensão da coluna, é o nível de estresse e tensão do útero. Dependendo do nível de estresse e intensidade hormonal do útero, é o nível de cólica e dores lombares. Então, nós temos a dor lombar que parece uma facada. Nós temos a dor lombar que parece que é um peso, parece que tem 200 quilos que foram colocados na coluna da mulher. Temos a dor que é uma dor de pulso, que ela é mais uterina, né? Que é aquela dor que fica pulsando, que parece que esse pulso que vai para frente, que sai do útero, vai para as costas e das costas vai para o útero. Então, nós temos essas duas vertentes, né? Entre o cérebro e o útero. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, bom dia.
Tudo bem? Vamos trazendo suas dúvidas. Hoje nós estamos falando de saúde da mulher e coluna. Por que, por exemplo, o ciclo menstrual influencia nas dores da coluna? Por que a cólica acontece na saúde da mulher? Entendendo a fisiologia, entendendo os benefícios e como é delicado ser mulher. E essa delicadeza do ciclo menstrual é uma força que regulariza os nossos hormônios, as nossas trocas celulares e é o segredo da nossa longevidade e saúde. 35% das mulheres têm cólicas menstruais. A mulher vive em torno de 50% mais do que o homem. Então, por exemplo, a longevidade... 15% mais do que o homem. Então, hoje, a mulher, ela tem como um fator positivo da sua questão hormonal 15% a mais de vantagem do homem. Por quê? Porque pelo ciclo menstrual a gente reorganiza as nossas células, a gente reorganiza os nossos hormônios, a gente tem uma descarga emocional muito grande, a famosa TPM. O dia que você acolher sua TPM, fala, gente, essa TPM alinha as minhas emoções e me faz recomeçar, você vai viver uma vida muito mais em paz. Você nunca mais pede desculpa, mas você é grato e fala, olha, hoje eu estou na minha TPM, eu estou reorganizando as minhas emoções, os meus hormônios, o meu corpo ele está resetando e daqui 5 dias a gente conversa que eu vou estar renascendo dentro do meu período fértil. Então, assim, é importante a gente se acolher e se entender, porque aí a gente se empodera do que a gente tem, né? De falar assim, olha, hoje o meu corpo, ele está se limpando, né? Eu estou tendo o ciclo da minha menstruação, porque isso faz limpar o meu corpo, porque eu sou uma mulher produtiva, reprodutiva. Os meus ovários estão lindos, o meu útero está maravilhoso. E graças a Deus a minha menstruação está vindo, meu ciclo hormonal está vivo e eu estou limpando o meu corpo, o meu útero, as minhas memórias biológicas. E daqui a uma semana... mas tá tudo bem. E isso que tá acontecendo lá no futuro vai ser positivo para minha saúde. Que como eu falei assim, o homem ele não tem esses ciclos hormonais, então eles não têm esse reset. Por isso que o homem ele tem um padrão emocional mais constante, um padrão físico mais constante. A mulher ela tem variações e oscilações, porque nós temos 3 hormônios dinâmicos. Nós temos um corpo, uma mente dinâmica. E quando a gente acolhe isso, se empodera disso, a gente entende o porquê que a mulher é criativa, o porquê que a mulher é resiliente, o porquê a mulher aceita mais a dor, o porquê que a mulher é mais flexível, o porquê que a mulher vive mais. Então, assim, é muito interessante que entendermos o nosso corpo e como a gente funciona ajuda também a gente a entender o porquê das nossas transformações. Então, a mulher ela é um processo de transformação constante. E para você que tem cólica, eu vou reorganizar essas informações e vou trazer para você. Nós temos o sistema nervoso central, que é o cérebro. No cérebro a gente tem a hipófise. A hipófise é uma glândula que conversa com o nosso corpo, com os nossos ovários. Os nossos ovários, eles têm os nossos óvulos. Então, a hipófise vai mandar do cérebro para a sua coluna para chegar informações no seu ovário para falar, olha, agora está na hora de maturar, está na hora de ser liberado, está na hora de ser fecundado, não deu nada, está na hora da menstruação. Dependendo da intensidade dos seus hormônios, vai ser a intensidade dessas informações. Geralmente, a mulher que tem muita cólica, os seus picos hormonais, eles são maiores. E aí, o que acontece? Existe um ciclo que é entre a coluna e o útero, né? Então, as informações que são liberadas do cérebro descem para a coluna e elas vão irradiar no útero. E aí, o útero contrai. E aí, parece que é literalmente aquela dor que tem lá das costas, porque ela vem das costas, porque vem da coluna, e vai pro teu útero e pressiona pra, literalmente, né, você expelir e limpar o teu útero. Então, o que a gente faz, geralmente? A gente utiliza pontos para liberar a tensão nas costas, liberar a tensão do útero e
relaxar um pouco essas informações que vêm da hipófise pro ovário. Por isso que a fitoterapia, por isso que a acupuntura, por isso que o curso de o Fanhuamedi auxilia bastante. Por exemplo, né? Vamos pensar aqui. Aqui é a parte da lombar, certo? Essa parte da lombar, em torno de L3, L4, L5, S1, começa a vir a ramificação para útero, bexiga. Então, imagina toda essa informação nervosa vindo para frente e contraindo. Ou essa informação que está contraindo sendo liberada e jogada para trás. Então, fica um puxo para lá e para cá que vai gerar cólica. E aí, os seus hormônios estão bombando ali, contraindo para escamar o útero, tudo. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa falar assim pro corpo, olha. Aqui tá o seu umbigo. 4 dedos abaixo do umbigo é o teu útero. Pressiona o teu útero e vai fazendo como se fosse uma massagem visceral nele, né? E aí você vai abrindo pro lado e praticamente 4 dedos lateral onde você está, vai ser seu ovário. E aí você massageia o seu ovário. Você fala pra ele, olha, take it easy, pega leve. E aí você vem nas costas, que é aqui, você pega aqui o seu umbigo, cintura, e você faz essa palma aqui pra baixo. E faz essa massagem aqui. Para quê? A gente chama de dermomassagem. Que aí você vai gerar um estímulo de relaxamento para sua coluna. E aí, você vai gerando um ciclo de informação positiva, né? E assim, o seu corpo, ele não tá só te enviando informação. Aí você vai dar uma contra-informação, que é uma massagem. Então, quando você faz, por exemplo, esse ponto Fanhuamedi no útero, no teu ovário e nas tuas costas, o teu corpo, ele começa a relaxar. Ele não fica só no enviar informação e tensão. Ele começa a reduzir o estresse, diminuir e amenizar as informações que ele envia e a relaxar. Um segundo tratamento muito eficaz para a cólica é a respiração. Porque a gente não está falando que a cólica, ela contrai, aí a sua coluna fica tensa e você começa a sentir dor na coluna? Quando a gente fica tenso, a gente não fica em estado de proteção? E aí eu diminuo minha respiração porque eu quero me proteger? Então, quando eu levemente jogo a minha coluna para trás, inspiro no meu abdômen, solto o ar, faz esse exercício e me conta como que você está sentindo. Parece que a pelve abre, não parece? Coloca a tua mão aqui, acolhe tuas emoções, coloca a tua mão no teu útero. Inspira na tua mão lá no teu útero, lá embaixo. Solta o ar. Você vê que a sua musculatura pélvica, ela começa a relaxar. E a tua coluna começa a relaxar. Então, imagina naquele momento que o teu corpo está enviando aquela informação de contrai, força, força. Você faz assim, ok, tô aqui. Tudo bem? O teu corpo começa a amenizar o fator de estresse. Ele começa a amenizar a tensão. Ele começa a relaxar mais a musculatura. Isso traz mais bem-estar. Mas, dica importante, faça os pontos Fanhua e a respiração 1 semana antes da sua menstruação. Porque você precisa preparar o teu corpo para viver esse ciclo. Então, você vai treinando o seu corpo a relaxar, porque naquele momento de tensão, você já está preparada. E o seu corpo já está preparado. Você já criou essa comunicação com o seu corpo. Por isso que a gente precisa falar e escutar com o nosso corpo. Por isso que a gente precisa entender os nossos ciclos. E é interessante, por exemplo, eu posso colocar aqui para vocês uma tabela para você medir a temperatura basal do teu corpo. E aí você vai saber quando que você está ovulando. E aí você começa a fazer esse processo. Tipo, eu tô ovulando agora, então eu vou começar fazendo a minha ovulação. E aí eu
posso continuar até minha menstruação. Eu faria todos os dias, né? Como eu faço. Então, assim, antes de levantar da cama, faço alongamento, respiro na minha pelve, na minha coluna, no meu útero, me acolho, relaxo minha musculatura pélvica, agradeço por mais um dia, por uma saúde. E aí a gente começa o dia. E aí, quando chega na menstruação, que o corpo já vai estar mais relaxado. 2, que você já vai ter uma experiência terapêutica. E aí, quando você trazer esse recurso, essa ferramenta para o seu tratamento, o seu corpo já vai falar, opa, já sei como isso funciona, vou responder mais rápido. É um gatilho positivo, é um trigger positivo para você. Então, antes de você sentir dor, já traga o relaxamento. Né? Então, por exemplo, uma semana antes, já pode começar a tomar, por exemplo, um chá de camomila, já pode começar a tomar chá de unha de gato, é um chá interessante, mas ele ajuda nas inflamações, então ele reduz as dores, ou cápsula de unha de gato, ou cápsula de chá branco, que é uma fitoterapia fantástica também. E aí você vai integrando, por exemplo, o psicoaroma de lavanda já na sua casa. Então você já deixa a sua casa harmonizada para que você relaxe, para aquelas dores não serem tão intensas. Então você começa a trazer os processos de saúde em pequenas, literalmente, gotículas na sua rotina. E aí você começa a criar esse ritual, esse hábito para você. E aí quando vier a sua menstruação, você fala, bem, esse é o momento onde meu corpo ele vai ter um estresse mais alto, porque ele está num processo de regeneração, ele está num processo de limpeza, de reorganização das células, porque assim, a mulher que se empodera da sua menstruação, o seu sono pode melhorar, a tendência da pele, porque o que acontece? A mulher não tem espinha, então significa que o seu nível hormonal aumentou, e depois ela tem a queda. Então nessa queda hormonal, a pele vai mudar, as células vão mudar, o útero vai se limpar, os hormônios vão se resetar. Entendeu? Olha quanta coisa positiva está acontecendo. E quando a gente vive isso, a gente começa a entender que, assim, depois dessa onda hormonal, tem uma regeneração. Por isso que, assim, a TPM é praticamente um luto do corpo. Assim, olha, não houve uma gravidez, então a gente vai recomeçar esse processo. Por isso que a gente tem uma queda emocional muito grande, psíquica, porque isso faz parte da fisiologia da mulher. Mas quando ela vai se recuperando, se regenerando, né, que é após a menstruação, geralmente uns 2 dias depois, que já começa a sentir mais as altas hormonais, já restabelece o seu padrão psicoemocional, fisiológico, né? Então, assim, é uma limpeza de diversos níveis, físicos, hormonais e neuronais, que vale a pena se cuidar, se atentar. O que eu acho e qual é a minha opinião sobre anticoncepcionais, eu acredito que seja um processo natural da mulher moderna, até assim, tem pessoas que têm muitos níveis hormonais variados, então assim, é uma coisa muito particular. Reposição hormonal em menopausa, geralmente as mulheres que vêm me buscar é para fazer o processo natural ou não fazer a reposição hormonal, a gente utiliza a fitoterapia e a homeopatia e os pontos Fanhua para a gente poder realizar esse tratamento, mas eu acho que a única coisa que eu acredito que seja muito limitante seria as pílulas de ciclo contínuo, porque isso, o que acontece? Já tem muitos estudos que comprovam que isso aumenta o limiar de câncer, isso interfere no padrão de funcionamento da mulher, isso gera limitação na função da hipófise, porque é onde ele vai geralmente trabalhar. Então, eu me preocupo mais com o lado da saúde, porque a gente já tem bastante estudos comprovando isso. Em relação à cólica e útero, é um recurso que a gente pode trabalhar ativamente. É olhar esse útero e alinhar. Por exemplo, geralmente quando começa a cólica puxa a pelve para frente, porque a gente faz esse movimento, certo? Então, se você respirar e fazer esse movimento de trás para frente, você já vai relaxar a sua pelve e vai gerar uma flexibilidade maior para sua movimentação pélvica e uterina.
Então, você começa a fazer isso, o seu útero, ele balança internamente e a sua lombar também, ela relaxa. E as informações nervosas que estavam como se fossem enfacadas indo para o útero, começam a ser dissipadas e de uma forma mais leve. Então, se você respirar, movimentar a sua pelve, lembra, 4 dedos abaixo do umbigo e útero. E você começa a sentir mais a movimentação dos seus órgãos, isso melhora. Outra questão da cólica em relação à coluna é que o útero, ele é um músculo, certo? Então, imagina um músculo tenso. Se o seu útero estiver tenso e sem mobilidade, quando as informações nervosas forem para ele, ele vai hipercontrair. E quando você utiliza os pontos Von-Hamedi, o que você vai fazer? Você vai relaxar esse músculo. Então, quando a informação vier da coluna para o teu útero, ele não vai hiperreagir. Ele vai flexibilizar, contrair e relaxar de uma forma mais natural. E a gente não tem a consciência que o nosso corpo, ele tem um movimento intrínseco natural. E muitas das vezes a gente perde isso durante a rotina, estresse, enfim, sabe? Tudo que acontece na nossa vida, a gente fala, nossa, o útero tá funcionando, vamos que vamos, né? A vida continua. Mas não. Você não tem que fazer alongamento do teu braço, do seu pescoço, fala, poxa vida, a minha coluna tá dura, tá com dor, tá tensa hoje. Ok, se a coluna tá tensa, será que o seu útero também não tá tenso? Será que lá dentro os seus órgãos também não estão tensos? Será que a informação que tá indo da sua coluna pro teu útero tá uma informação leve, tá uma informação tranquila? Será que o seu útero tá se movimentando ou ele tá tenso igual a sua coluna? Então, massageie seu útero, massageie seu ovário, massageie sua coluna. Respire no seu útero, respire no seu ovário, respire na sua coluna. Movimente seu útero, movimente seu ovário, movimente sua coluna. Movimente-se e sinta a sua expressão, né? Então, por exemplo, eu acho que toda mulher tinha que ter aquela bola de pilates em casa. Senta um pouquinho naquela bola, faz um exercício, respira um pouco e solta a sua lombar, solta a tua pelve. Por que a mulher tem tanta dor na coluna? Porque ela segura o seu movimento, a sua dança, a sua expressão. Então, respira, relaxa, movimenta. Faz a sua beleza acontecer, sabe? Sinta essa força sua. Não sinta a menstruação ou o seu ciclo como uma fragilidade, mas entenda isso como uma força pessoal, tá bem? Então, inspire-se. Convido você a compartilhar esse vídeo com outras mulheres, a compartilhar essa informação para que juntas nós possamos trazer essa saúde integral, para que juntos nós possamos trazer essa beleza feminina tão única para o seu movimento e que mais mulheres tenham mais saúde no seu processo menstrual, porque é tão difícil ficar acamada, sentir dor, sentir enxaqueca, ter insônia, o corpo gritando num momento tão único da mulher. E a gente tem que entender que é normal e 35% das mulheres passam por isso. 35% da população mundial feminina sente dores intensas no seu processo de cólica, seja no útero, seja na lombar. Então, respira, movimente, relaxe, conecte-se. Esse vai ser um caminho para você trazer maior flexibilidade para o seu útero, maior organização hormonal para o seu ovário e uma informação mais positiva para o seu cérebro. E essa conexão entre mente, coluna e corpo, vísceras, será muito mais natural e integrado. Acolha-se sempre, mulher. Muita força nessa coluna. Tenha sempre muitos bons movimentos e qualquer dúvida que você tiver em relação a essa saúde da mulher, por favor, me escreva. Tem alguma dúvida? Posso ajudar de alguma forma? Deixa eu entrar aqui no bate-papo. Muita saúde sempre. Tá bem? E qual é o chá que você está tomando hoje? Falei que hoje estava de chá branco. O chá branco é exatamente para isso. O chá branco, ele tem propriedades que reduzem a dor. O chá branco tem propriedade que auxilia a limpar as células uterinas
E ele também auxilia no aumento da imunidade, bem como uma sensação de relaxamento e bem-estar. Então, o chá branco é um chá bem interessante para a gente poder tomar, principalmente uma semana antes do seu ciclo menstrual. Então, busque os chás, fitoterapia, exercícios formalmente de integração com o seu corpo e recursos que você possa se fortalecer para a sua jornada pessoal. Me conta aqui como que foi essa live para você, como que foi, o que foi de benefício, o que agregou. Se você tiver qualquer dúvida, reassista essa live que eu tenho certeza que tem muito material interessante para que você possa construir sua vida, saúde e consciência. Muita gratidão. E se você quiser, você pode também fazer um print fazendo os movimentos e postar aqui como que você está se sentindo, tá bem? Saúde sempre!